Olá pessoal, hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo do vídeo anterior, capítulo 49, porque por ser extenso, né, preferi dividir. Então, que vocês possam aí se inscrever, deixar um like, compartilhar a mensagem com outras pessoas. E hoje já iremos para o capítulo, continuação do capítulo 49. Continuação aqui. Os pais devem controlar os hábitos da leitura. Muitos jovens são ávidos por livros. Leem qualquer coisa que possam obter. Apelo para os pais desses jovens, a fim de que governem o desejo deles pela leitura. Não permitais sobre vossas mesas revistas e jornais em que se encontrem histórias de amor. Preencher o lugar desses livros que auxiliem os jovens a porem na formação de seu caráter o melhor material, o amor e o temor de Deus, o conhecimento de Cristo. Animai vossos filhos a armazenar na mente conhecimento valioso, a deixar que aquilo que é bom ocupe a alma e dirija suas faculdades, não dando lugar a pensamentos baixos, aviltantes. Restringir o desejo pela leitura que não forneça ao espírito bom alimento. As crianças necessitam de leitura apropriada que lhes proveja divertimento e recreação, e não perverta a mente, nem enfraqueça o corpo. Se não ensinadas a apreciar romances, se são ensinadas a apreciar romances e novelas, livros e revistas instrutivos, tornar-se-lhes-ão insulsos. A maioria das crianças e jovens terão matéria que ler, e se não lhes for selecionada, eles o farão. Eles podem encontrar ruinosa qualidade de leitura em qualquer lugar, e logo aprenderão a apreciá-la. Mas, se lhes fornece leitura boa e pura, cultivarão o gosto por esta. Disciplinai e educai o gosto mental. O gosto mental deve ser disciplinado e educado com o máximo cuidado. Devem os pais começar cedo a desvendar as escrituras à mente em desenvolvimento de seus filhos, a fim de que se possam formar hábitos convenientes de pensamento. Nenhum esforço deve poupar-se no sentido de estabelecer hábitos corretos de estudo. Se a mente divaga, fazer-a voltar. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido por absorventes e excitantes contos de ficção, de maneira a não haver inclinação para o espírito se aplicar a uma batalha, aferir-se a fim de vencer este hábito. O amor à leitura de ficção deve ser de ponto vencido. Regras severas devem ser postas em execução para conservar o espírito na direção devida. Predomínio da leitura perniciosa. O mundo está inundado de livros que melhor seria queimar do que fazê-los circular. Melhor seria que nunca fossem lidos pela juventude. Livros sobre assuntos sensacionais, publicados e circulados com o fim de ganhar dinheiro. Há em tais livros uma fascinação satânica. Autores ateus. Outra fonte de perigos contra que devemos estar constantemente de sobreaviso é a leitura de autores ateus. Tais obras são
inspiradas pelo inimigo da verdade, e ninguém as pode ler sem fazer perigar a alma. É verdade que alguns dos que por elas são afetados podem refazer-se finalmente, mas todos os que se põem ao alcance de suas más influências colocam-se no terreno de Satanás, e ele tira disto a maior vantagem. Convidando eles às suas tentações, não tem sabedoria para discernir nem força para a elas resistir. Com um poder fascinante e sedutor, incredulidade se apodera da mente. Nunca devem ser colocados nas mãos da infância e da juventude livros que contenham uma perversão da verdade. Não permitamos que nossos filhos, no próprio processo de adquirir educação, recebam ideias que se demonstrarão sementes de pecado. Leitura corrida superficial. Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens formam o hábito de leitura apressada e superficial, e a mente perde a sua capacidade para um pensamento contínuo e vigoroso. Ademais, uma participação abundante das revistas e livros que, à semelhança das rãs do Egito, se estão espalhando pela terra, não é meramente coisa banal, ociosa e enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a alma. Como é destruído o vigor mental? Poucas mentes há equilibradas, porque os pais são impiamente negligentes quanto ao seu dever de estimular os traços debilitados e reprimir os errados. Não se lembram de que são sob a mais solene obrigação de vigiar as tendências de cada criança, que é seu dever educar os filhos em maneiras e hábitos corretos de pensamento. Cultivar as faculdades morais e intelectuais. Não permitais que essas nobres faculdades se tornem debilitadas e pervertidas pela excessiva leitura de livros de histórias, inclusive. Sei de espíritos fortes que se têm desequilibrado e ficado parcialmente entorpecido ou paralisados pela intemperança na leitura. Mente não educada. Entre um campo inculto e a mente não educada, há semelhança notável. Na mente das crianças e jovens, o inimigo semeia o joio, e, a menos que os pais vigiem atentamente, ele crescerá, produzindo seu mau fruto. É necessário incessante cuidado ao cultivar-se o terreno do espírito e ao lançar-se nele a preciosa semente da verdade bíblica. As crianças devem ensinar-se a rejeitar os contos levianos, excitantes, e volver à leitura sensata que levará o espírito a ter interesse na narração, história e argumentação da Bíblia. A leitura que lança luz sobre o sagrado volume e desperta o desejo de o estudar não é perigosa, mas sim proveitosa. É possível possuir a juventude um tono sadio de mente e princípios religiosos corretos, a menos que desfrutem a atenta leitura da Palavra de Deus. Este livro contém a mais interessante história, apresenta o caminho da salvação por meio de Cristo e é guia para um viver mais elevado e melhor. Então, chegamos aqui ao segundo vídeo, a parte 2, do capítulo 49 do livro Lá Sem Sombras. E espero que vocês estejam acompanhando cada vídeo que estou fazendo com o maior amor e carinho, e que Deus abençoe o seu lar.